pessoal, tudo bem com vocês? E depois então da gente ter estudado a estrutura, a composição do DNA, chegou o momento da gente entender por que ele veio ao mundo, né? Qual é a função dele, o que ele vai fazer de importante na manutenção aí dos seres vivos. Bora lá! Essa figurinha aqui a gente chama de dogma central da genética molecular. Ela é o que explica aí como que o DNA nos fornece as características, tá? Basicamente, as nossas características, ela é dada por meio de proteínas. Se a nossa pele é mais clara, mais escura, proteína. Tipo do nosso cabelo, proteína. E aí, então, aqui estão as proteínas. Para surgir as proteínas, eu preciso do RNA, que até agora a gente ainda não falou. E o RNA surge a partir de um DNA. Olha que interessante. Então, agora eu vou fazer o inverso, que é o correto. O DNA serve de molde para fazer RNA, serve de molde. DNA não se transforma em RNA. DNA serve de molde para fazer RNA. E o RNA, junto com o ribossomo, serão responsáveis por produzir a proteína. E é essa proteína que nos vai dar as características. Então, vejam por isso que a gente fala que o DNA é responsável pelas nossas características genéticas, né? Então, DNA serve de molde para fazer RNA e RNA junto com os ribossomos produzem proteína. Esse processo que o DNA serve de molde para fazer RNA, ele é chamado de transcrição. Transcrição. E do RNA para proteína, tradução, que é o que nós vamos ver na próxima videoaula. Mas, tudo bem, então nós temos essa função do DNA, que é nos dar as características. Mas essa característica, ela precisa ser transmitida de geração em geração. Essa característica, ela só vai ser transmitida se o DNA gerar cópias dele próprio, para passar para os descendentes, passar para a divisão da célula. Esse processo que o DNA gera cópias dele próprio é chamado de replicação, tá? Que também alguns livros vão trazer aí como duplicação. A gente acha um equívoco, não é legal falar duplicação, daqui a pouquinho eu vou falar por quê, ok? Então, replicação é o processo que o DNA, vai bater a porta aqui, que o DNA gera cópias dele próprio, que é o que a gente vai aprender nessa videoaula. E a partir das próximas, a gente vai falar sobre o processo de transcrição e tradução. Se você entendeu essa figurinha, esse dogma da biologia molecular, você vai entender aí as próximas videoaulas. Acontece que a biologia molecular, a genética molecular, ela deu uma atualizada. Por quê? Então, vamos lá. Aqui nós temos a replicação do DNA, né? Ou seja, o DNA gerando cópias dele mesmo. E aí, o DNA servindo de molde para fazer RNA, um processo chamado de transcrição. O RNA, por meio de um processo chamado tradução, formando proteínas. Acontece que alguns vírus, e a gente já falou isso quando a gente estudou vírus, apresentam uma enzima chamada transcriptase reversa, que elas fazem justamente o contrário. Elas pegam o RNA e o RNA serve de molde para fazer DNA. Isso a gente chama de transcrição reversa. Ou seja, acontece o contrário. RNA servindo de molde para fazer DNA. Isso não é comum. Acontece, por exemplo, em alguns vírus, como o vírus do HIV. O que a gente pode também acontecer, acontece também em alguns vírus, é a replicação do RNA. O que acontece? Vírus de RNA geram cópias de RNA também, ok? Pois muito bem, né? Então, mais uma vez, o DNA, né? Ele tá nas nossas células,
Aonde? Geralmente dentro dos nossos núcleos, a maior parte. Lembrando que a gente tem DNA também na mitocôndria, no cloroplasto, no caso dos vegetais, né? Esse DNA, ele está dentro dos cromossomos, ok? E o DNA é uma molécula que carrega informação, né? E ele vai ter duas funções. A transcrição, que é servir de molde para fazer RNA, e a replicação, que é gerar cópias dele próprio. A partir de agora, a gente vai estudar a replicação. E na próxima videoaula, nós vamos estudar a transcrição. Bora lá! Qual que é a importância da replicação, né? A importância da replicação é garantir que a informação genética, né, do DNA, né, dos pais, sejam transmitidas às gerações. Graças à replicação é que eu recebi parte do DNA da minha mãe e do meu pai, e você também. Se não houvesse a replicação do DNA, se o DNA não gerasse cópias, essas cópias de DNA não seriam transmitidas de geração para geração. Então, se o DNA fizer greve e resolver nunca mais se replicar, a espécie vai ser extinta, ok? Então, eu vou explicar aqui de uma forma muito simples e depois a gente vai aprofundar. Se você entender aqui a forma simples, depois vai ficar mais fácil de aprofundar. Então, observe este desenho. A primeira parte dele mostra, de uma forma muito simples, as duas fitas de DNA, né, da dupla hélice. Aqui, ó, adenina ligada com timina, essa aqui representando a ponte de hidrogênio, né? Citosina ligado com guanina, ponte de hidrogênio. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que relembrar é que o DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos. Aqui só estão representadas bases nitrogenadas. Para o DNA gerar cópias dele, a primeira coisa que tem que acontecer é romper, ou seja, quebrar as pontes de hidrogênio. Então, ó, as pontes de hidrogênio se separam. Muito bem, as pontes de hidrogênio se separam e aí, simplesmente, lá no núcleo da célula, vão ter nucleotídeos soltos. Vão ter timina, adenina, citosina, guanina solto lá, esperando serem encaixadas no DNA. Quem faz isso é uma enzima chamada polimerase. Então, a polimerase vem e vai grudando os nucleotídeos soltos. Vai grudando aleatoriamente? Não. Então, ó, aqui tem adenina. O que a polimerase faz? Gruda com a timina. Aqui tem citosina, gruda com a guanina. Timina, adenina. Então, vejam que as ligações têm que ser adenina com timina, citosina com guanina. No final da replicação, nós vamos ter aqui, ó, esse DNA e esse DNA. 2 DNAs. Aqui eu tinha apenas um DNA. Ou seja, o DNA replicou. Por que eu não falo duplicou? Conseguem ver que o azul escuro eram as fitas antigas, as cadeias antigas? Porque os DNAs novos, eles não são 100% novos. Uma fita é a fita do pai, é a fita antiga, que é a azul escura. Essa fita de cadeia antiga, né, a gente chama então que ele não duplicou 100%, ele replicou. Por isso que a gente não fala duplicar, ele só replica. Porque uma das fitas antigas é mantida. Então, sempre quando o DNA replica, uma fita é a velha e a outra fita é a nova. Nesse sentido, a gente fala que a replicação do DNA, anotem aí, é semi-conservativa. O que significa semi-conservativa? Uma das fitas ela é conservada do antigo. Então, a fita azul clara é a fita nova e a azul escura é a fita antiga. Ok? Simples assim? Não, né? Na verdade, existem muitas enzimas que são importantes e que fazem parte para acontecer isso. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais.
Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos a fita de DNA, né? Aqui o desenho eu peguei, dei print num vídeo, ok? Nós temos uma fita azul, no sentido 3 linhas, 5 linhas, e uma fita vermelha, 5 linhas, 3 linhas. Então, a primeira coisa para a replicação acontecer é que as fitas têm que se separar. Quem separa a fita, que a gente viu ali no slide anterior, né, é uma enzima chamada helicase. Então, qual é a função da helicase? Abrir a fita do DNA. Essa é a função. Olha aqui, ó, ela está abrindo a fita, tá? Ana, o que são essas bolotinhas? Essas bolotinhas aqui são proteínas para estabilizar a fita. Porque a fita, ela não quer ficar separada da sua outra fita, das cadeias. Ela quer unir de novo. Então, essas fitas, elas estabilizam, essas proteínas, elas estabilizam a fita para que elas não se grudem de novo, ok? Então, a helicase abre. Essas proteínas estabilizam para elas não grudarem de novo. E aí vem uma segunda enzima chamada primase. A primase, ela vai ter um papel importante. Ela vai colocar um sinalizador. Esse sinalizador, ele é chamado de primer. Primer é uma sequência de RNA, que agora eu não vou falar, só na próxima videoaula, tá? Esse primer é um sinalizador para que essa enzima aqui chamada de DNA polimerase saiba aonde ela tem que começar a fazer a replicação. Porque é essa DNA polimerase aqui que vai unir os nucleotídeos. Olha que bonitinho, nucleotídeos. Então, qual que é a função da primase? Colocar o primer. O primer vai falar assim, ô polimerase, eu tô aqui, é aqui que você tem que começar. Então, a polimerase vai se encaixar aqui no primer e vai começar a unir os nucleotídeos. A com T, C com G. A com T, C com G. Acontece que a polimerase, ela tem um probleminha. Ela só consegue unir os nucleotídeos, ela só consegue ler e unir no sentido 5 linha, 3 linha. Ou seja, para ela ler, ela tem que ler a fita parental 3 linha, 5 linha. Porque ela constrói a fita que ela vai construir é no sentido 5 linha, 3 linha. E aí, quando vai abrindo, a gente chama de forquilhas, né? Quando o DNA parental abre, a helicase abre, uma DNA polimerase vem no sentido que ela gosta. A outra polimerase tem que esperar abrir para ir no sentido oposto. Como ela tem que ir no sentido oposto, a outra fita, a replicação ela é mais demorada. Como na outra fita a replicação ela é mais demorada, a gente chama de fita retardada. Retardada por ser mais lenta. Por quê? Porque a polimerase só consegue unir os nucleotídeos no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ela tem que ir da direita para a esquerda de um lado e do outro lado da esquerda para a direita. Concluindo aqui, então, o que é o processo de replicação do DNA? Esse é um resuminho, ok? É o processo, eu pus entre aspas aqui, né? Duplicação do DNA, ocorre na intérfase. Ana, o que é intérfase mesmo? É o período que a célula não está se dividindo, tá? O período que ela vai estar se dividindo é mitose e meiose. Mitose e meiose não acontece a duplicação, a replicação. Ela é denominada semiconservativa, porque cada molécula filha conserva uma das metades da molécula mãe, ok? A helicase rompe as pontes de hidrogênio. A primase coloca o primer, que é a sequência que mostra o início da replicação. Errei aqui, né? O parênteses. A polimerase vai unir os nucleotídeos.
só que ela só consegue ler no sentido 5 linhas, 3 linhas. A replicação do DNA, ela não ocorre no sentido linear, ocorre em vários pontos. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. A gente chama isso de forquilhas, bolhas de replicação. Qual que é a função de ocorrer em vários pontos? Garantir uma replicação mais rápida, ok? Pela polimerase só ler num sentido, uma fita, a replicação vai ser mais rápida que a outra. Então, a gente chama uma fita de fita líder, que é a mais rápida, e a outra de fita retardada. E aqui, as forquilhas que eu falei para vocês. A replicação do DNA, ela não ocorre linearmente, de uma extremidade para outra. A replicação do DNA, ela ocorre em vários pontos, que a gente chama isso de forquilhas de replicação. E aí elas vão se encontrando, essas forquilhas. Qual que é a função dessas forquilhas? Garantir uma replicação mais rápida. Essa é uma figurinha, né, mais uma vez, para mostrar a replicação, mostrando a fita líder, no sentido 5 linha, 3 linha, né, que é a mais rápida, e no outro sentido, que é a fita retardada, né, que por causa da leitura da RNA polimerase, que ela só faz num sentido, né? Como ela só faz no sentido, ela vai replicando de pouquinho em pouquinho. Esses fragmentos de pouquinho em pouquinho são chamados de fragmentos de Okazaki. E aqui uma tão bonitinho, né? Uma charge da Mafalda. Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida. E aí a Mafalda responde, é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Por quê? Porque nós só vamos transmitir as nossas características se a DNA polimerase fizer o serviço dela. E o serviço dela só vai ser feito no sentido 5 linha, 3 linha. Olha que inteligente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E aqui eu deixo para vocês fazerem uma replicação da molécula. Quebrem essas pontes aqui e repliquem essas duas fitas. Um beijo e até a próxima videoaula.